Oi, eu sou a Gabi Xavier e sempre, desde 2017, eu faço aqueles vídeos de melhores animes do ano, melhores aberturas do ano, e melhores aberturas eu já fiz há algum tempo, o link vai estar aqui em cima no izinho, no card, se vocês quiserem assistir depois. Mas quando eu parei pra fazer os melhores do ano, e geralmente essa minha lista sempre são estreias que começaram, pelo menos em 1º de janeiro, e que foram finalizadas, não vale continuação, tinham várias regras, aí além de eu ficar muito limitada em alguns nomes que eu queria muito colocar nessa lista e eu não queria fugir do meu padrão anterior, eu pensei, 2020 foi um ano tão diferente, tantos adiamentos, tanta coisa acontecendo, um ano tão pesado, tão diferente, em que a gente precisou assistir muitos animes e tudo que fosse possível em casa. Então eu resolvi, por que não fazer uma finalização, o último vídeo do ano deste canal, diferente também do que eu costumo fazer. Esse não vai ser um top melhores animes, na minha opinião, na verdade será uma retrospectiva 2020. Mas uma retrospectiva não jornalística, na verdade uma retrospectiva falando tudo o que me marcou, desde estreias, continuações, remakes, ou qualquer notícia, ou qualquer coisa desse universo de animes e mangás também, quem sabe. Claro que, ainda assim, eu quero saber quais foram seus animes favoritos nesse ano, ou o que te marcou nesse universo de animes e mangás. Vão comentando aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, 2021 a gente volta com muita novidade, então se inscreve, deixa o like. E agora vamos comentar de estreia de anime, sim. Porque se eu tivesse ainda fazendo meu top melhores animes com as mesmas regras, esse anime entraria com certeza. Uma estreia que eu não conhecia o material original, que eu não esperava gostar tanto e que foi extremamente surpreendente não só pra mim, e mais que isso. Essa estreia também trouxe uma grande surpresa e uma grande promessa sobre outros trabalhos que sairiam ainda esse ano, e nomes de peso, com um estúdio que acabou surpreendendo desde esse lançamento até o final do ano. Dorohedoro surpreendeu muitas pessoas não só pela sua estética, porque tinha um protagonista em formato de crocodilo e a sua abertura extremamente psicodélica, com elementos coloridos e muito uso de computação gráfica, que muitas pessoas têm receios e preconceitos ainda nesse nicho de anime, e ainda assim mostrou no comecinho do ano como o estúdio Mappa está se destacando, consegue utilizar muito bem inclusive essa estética e deixou uma expectativa muito grande para os próximos lançamentos do estúdio que ainda seriam bem falados nesse ano de 2020. Para mim, Dorohedoro foi uma imensa surpresa, uma grata alegria e algo muito bom de acompanhar, com magia, lutas, sangue, emoção e muito humor com personagens extremamente carismáticos. Se você não assistiu, assista. E 2020 também foi o ano de muitas pessoas descobrirem o que eram manhwas ou webtoons, pessoas descobrirem várias novas obras que já faziam sucesso no universo da internet, mas num nicho, num grupo muito fechado, as histórias em quadrinhos sul-coreanas e suas novas adaptações que começaram com um nome e depois tivemos várias outras coproduções que marcaram com certeza e mudaram a forma que a gente vê e que funciona essa indústria de produção de animes. Os produtos sul-coreanos estão em alta e isso não é novidade, mas foi com a chegada de Tower of God, a adaptação em coprodução com a Crunchyroll e Telecom Studio, uma adaptação da famosa webtoon, que esse termo, webtoon, manhwa, as histórias em quadrinhos sul-coreanas ficaram em alta. Muitos fãs de animes e mangás não conheciam as histórias sul-coreanas e descobriram com Tower of God que existe um universo também de lutas, magia, poderes e coisas muito diferenciadas que eles ainda podem conhecer. É verdade que Tower of God chamou mais atenção no começo e não teve uma crítica nem uma recepção do público tão boa quanto na sua estreia, mas marcou muito que ao longo do ano tivemos outras adaptações como The God of High School, mais uma produção do estúdio Mappa, que também se destacou aqui pra caramba em técnica. O estúdio estava mostrando que tinha equipe e condições de trazer trabalhos incríveis nesse ano, e ainda em 2020 também tivemos com a Crunchyroll uma adaptação de Noblesse, e eu não sei se eu estou falando corretamente. E aproveitando esse novo hype, também tivemos o lançamento de uma dessas histórias aqui no Brasil, Solo Leveling, que faz muito sucesso, foi lançado pela editora New Pop, inclusive link aqui embaixo se você quiser comprar esse e outros mangás pelo meu link de associada da Amazon. Você me ajuda nesse final de ano e confere uma história que é muito boa. 2020 também foi o ano de eu me despedir, ou pelo menos despedir das páginas, de duas histórias que me marcaram pra caramba e que fizeram sucesso, principalmente uma que foi um grande fenômeno. Duas histórias foram finalizadas em mangá, finalizações que foram um pouquinho polêmicas, comentei as duas com
spoilers aqui no canal, mas que de qualquer maneira, com certeza, foram momentos inesquecíveis. Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba, essa história que foi um incrível fenômeno desde o lançamento do seu anime, principalmente. A história, pelo menos, do mangá acabou, foi lançado o seu último capítulo, mais recentemente, até o fim do ano, tivemos a revelação de algumas páginas extras que melhoraram um pouquinho o clima, a recepção e o sentimento positivo em relação a esse fim, mas a verdade é que Demon Slayer acabou em 2020. Agora é aguardar que toda a história seja adaptada e, se depender do sucesso que tá fazendo ainda hoje, isso vai acontecer. E outra história que tenho muito carinho e que acabou talvez não do jeito, ou com certeza não do jeito que eu esperava, foi The Promised Neverland. Quem me segue há muito tempo e quem me acompanha nas redes sociais sabe que existe a brincadeira com o pessoal de me chamarem de Mama por causa da referência à Mama Isabela e falar que todos aqui estão numa fazenda, então eu realmente tenho muito carinho por esse mangá que finalmente chegou no fim, e eu digo finalmente porque a história precisava terminar. Eu realmente esperava que a condução final tivesse sido diferente, mas ainda assim tem aqui e ali algumas coisas que eu gostei, e a verdade é que bom que acabou, melhor assim. E com certeza, seja como for, esse fim me marcou muito. E falando de animes ainda e continuações, aqueles animes que não entrariam no meu top melhores e eu estava me sentindo muito mal por isso, a gente teve o retorno de um anime que é queridinho do meu coração, que eu amo demais. Se você acompanha esse canal, provavelmente, eu espero que você já esteja adivinhando aqui embaixo qual é o anime que eu vou dizer. Uma continuação que me empolgou, me deixou assim rindo o tempo todo, que me emocionou, que me deixou boba e que, de novo, me fez ficar completamente rendida a uma história que eu jamais imaginei que ficaria. Kaguya-sama foi uma das minhas surpresas com animes de comédia, romance, um tema que eu não costumo procurar muito, e a sua segunda temporada veio, pra minha surpresa, de novo, melhor do que a primeira. Com mais sacadas, com mais diálogos engraçados e com aquele clima de você sabe o que vai acontecer e ainda assim você vai sorrir, vai gargalhar e vai ficar com cara de bobo o tempo todo. Uma mistura de uma excelente direção com uma animação incrível, personagens extremamente diferentes e ainda assim carismáticos e ainda assim que combinam entre si com todas as diferenças absurdas que existem em personalidades, em cores, em tudo. Kaguya-sama 2, da abertura ao fim, foi incrível, surpreendente, não estaria nos meus melhores do ano pelos critérios que geralmente eu uso, mas tá aqui na minha retrospectiva de tudo que me marcou muito. E ainda sobre continuações, 2020 também foi um ano de retornos muito esperados por 4 anos, ou quase isso. A gente teve o retorno de 2 sagas que os fãs não aguentavam mais esperar e olha, o retorno das 2 valeu bastante a pena. Eu tô falando, claro, do retorno primeiro de Haikyuu, que chegou com a sua 4ª temporada e já mostrou a novos fãs como eu, que comecei a assistir apenas em 2020, ou aos fãs antigos, o porquê essa é uma história tão amada e porquê você que tem preconceito com histórias, animes de esporte, deveria deixar de lado para conhecer Haikyuu. E finalmente, depois de alguns atrasos, não bastasse os 4 anos de hiato, por causa da pandemia foi adiada a nova temporada de Re:Zero, que finalmente chegou na metade de 2020 e que pelo menos chegou com tudo que os fãs esperavam, essa história de isekai que consegue agradar até aqueles que não gostam tanto assim do gênero, o segundo dos 2 mais esperados retornos dessas franquias tão aguardadas há tantos anos. E pra quem tava órfão depois de saber que o Wit Studio, esse estúdio que muitos começaram a amar por causa de Attack on Titan, não estaria mais animando esses titãs, o Wit Studio voltou sim, não com homens gigantes pelados correndo, mas com uma história original, lançada na Netflix e que foi assim, meu tesourinho, meu diamante incrível desse ano. Tem vídeo falando mais de uma vez sobre isso no canal e precisava estar na minha retrospectiva. Great Pretender, um anime original sobre trapaceiros, sobre pessoas de realidades diferentes ao longo do globo que passam por muitas situações inusitadas, um anime que tenta e consegue te surpreender com várias reviravoltas, um roteiro incrível, numa animação e um design que eu sei, eu vi, eu li que muitos estranharam, mas sinceramente é genial em conceito, em ideias e cores. Great Pretender foi uma das maravilhosas, excelentes, incríveis estreias. Se eu fizesse aquele meu top antigo, nas regras antigas, ele estaria na lista com certeza. Não sendo o caso, no mínimo, ele me marcou muito. Do início à finalização, no encerramento, com música de Freddie Mercury, Great Pretender. E claro que se a gente fala de animes e coisas marcantes, é impossível não falar sobre alguns remakes. Um remake extremamente nostálgico para uma galera, inclusive, mais velha que eu, que já não sou tão nova comparada a várias de vocês aí, que foi o remake de
Dragon Quest, mais uma produção da Toei, veio mostrando o quanto esse estúdio ainda pode produzir algo bem feito, bonito, bem animado e que traz muito da nostalgia daqueles que acompanharam Fly e o Pequeno Guerreiro. Nessa nova adaptação, muito da história se mantém, com algumas mudanças, é claro, isso é natural, mas a história continua conquistando o coração de novas pessoas, novo público, com um design que é então, portanto, mais atualizado. Além de Dragon Quest, como remake, a gente também teve algo mais macabro. Uma história que muitos talvez não conhecessem, mas que conseguiu fazer um sucesso, inclusive, que eu não imaginava entre vocês aqui do Brasil, sobre uma história macabra com traços fofos. Higurashi, When They Cry. Essa história de terror que reúne muitos mistérios, surpresas e, de novo, nostalgia, ainda com uma das melhores e mais inesquecíveis aberturas do ano. E de lançamentos completos, estreias que surpreenderam, ou estreias que geraram muito assunto, entre aqueles que ficaram chocados, entre aqueles que estranharam e outros que deram a oportunidade para aprender e conhecer algo diferente. Existiu um nome que foi muito comentado, e por causa desses comentários acabou também fazendo com que a obra quebrasse barreiras, no mínimo pela curiosidade, e atingisse pessoas que inicialmente não iriam assistir, mas deveriam, e que bom que assistiram, porque valeu muito a pena. Keep Your Hands Off Eizouken. Eizouken, que foi um anime brilhante, maravilhoso, que eu realmente recomendo se você ainda não assistiu. Mais uma obra de Masaki Yuasa, aquele que dirigiu também Devilman Crybaby, adaptação do grande clássico Devilman, e que já mostrava ali toda a sua originalidade em traço, e isso é bem peculiar quando a gente fala de Eizouken, que é uma história sobre criação. Sobre a criação de animes, justamente, e o quanto você pode aprender e sentir e ter empatia e, de novo, um aprendizado real assistindo Eizouken enquanto se diverte com personagens extremamente divertidas. É maravilhoso. Assista se não assistiu, para você entender por que essa história me marcou e por que você não deve se privar e parar apenas no preconceito de um traço que talvez não siga um padrão, mas que tenha originalidade, tenha um propósito por trás daquilo e, acima de tudo, tenha uma história que acrescenta e que é imperdível. Em uma realidade em que a dublagem é muito importante, não só por democratização do acesso, porque mais pessoas de diferentes idades, diferentes realidades conseguem assistir, e também porque acaba ampliando o público, entrando em algumas plataformas diferentes, dublagem é sempre algo que aumenta o engajamento e melhora a recepção de qualquer produto, de qualquer mídia, seja anime, seja série, seja filme, e 2020 a gente teve alguns nomes de peso com muita dublagem, e eu fico muito feliz que isso tenha acontecido. Nunca antes o meio, o universo, o otaku esteve tão forte, ou esteve sendo comentado em tantas bocas que a gente nunca imaginou. A dublagem de One Piece pela Netflix foi uma das mais comentadas no ano, uma dublagem que com certeza, pelo que eu vi, fez muitas pessoas voltarem a assistir ao anime, maratonar tudo que estava disponível na plataforma, ou pessoas completamente novatas resolveram finalmente entrar por esses mares e começarem essa aventura pirata junto de Luffy. Também a Netflix trouxe Beastars no seu catálogo, agora dublado, que fez muitas pessoas também conhecerem um anime que foi um grande sucesso de 2019 e um dos melhores lançamentos daquele ano. A Crunchyroll começou as suas dublagens expressas, que são aquelas dublagens feitas enquanto o anime ainda está sendo lançado, embora não sejam exatamente simuldubs. Um dos grandes destaques recentes foi a dublagem de Jujutsu Kaisen. Jujutsu, que inclusive tem feito muito sucesso, mas uma surpresa e com certeza anime inesquecível nesse ano de 2020, que inclusive até o último episódio lançado nesse ano só surpreende cada vez mais até aqueles mais céticos ou que estavam achando que era apenas um shonen padrão, e não deixa de ser um anime de batalhas, poderes, demônios, mas ainda assim tem um toque, uma originalidade, uma condução excelente, o que faz aqui como um bônus comentário extra também algo muito marcante no meu ano de 2020. E com a chegada da Funimation também tivemos mais um grande bloco de animes dublados para alegria dos fãs, principalmente os que mais curtiram aí foi a dublagem de Attack on Titan e My Hero Academia. E como adulta que sou, com problemas de vida real, eu não poderia deixar de enaltecer mais uma continuação que não teria entrado naquela minha lista, naquele formato anterior, mas que aqui agora eu posso agradecer e promover e falar dessa continuação que foi um grande alento ou um conforto e identificação no meio de um período tão turbulento em 2020.
A história da Pandinha Vermelha, essa história cheia de bichinhos da Sanrio, mas que é brutalmente real, principalmente pra você que já vive os dilemas da vida adulta. Agretsuko, terceira temporada, veio incrível, melhor que a segunda, na minha opinião, e foi com certeza um quentinho no peito e uma alegria, uma distração maravilhosa nesse ano tão difícil e pesado. Eu sei que eu tô falando muito de animes e o foco aqui tá muito grande em animes, mas eu queria só comentar que, como leitora de mangá, eu tive um presente, um carinho, que parece que não é carinho, mas pra quem é fã dessa obra é, de ter, digamos que uma quantidade acima do normal de lançamento do meu mangá favorito, e isso eu jamais vou esquecer. Com tanta coisa ruim acontecendo em 2020, o fã de Berserk não imaginava que receberia algum presente, principalmente do Miura, principalmente nessa história que ao longo de tantos anos só nos machucou, pelo menos com a estreia e tantos hiatos. Mas Berserk veio, pra minha e de muitas pessoas, grande surpresa, com 2 novos capítulos e 2 capítulos que vieram com revelações incríveis, especialmente no último que saiu. E eu espero que 2021 venha com pelo menos mais uma dupla de capítulos. Não custa a gente sonhar, não é mesmo? Como não falar do maior sucesso de vendas de mangá no Japão? Como não falar de uma história que quebrou mais recordes do que a gente imaginava? Demon Slayer não teve anime lançado nesse ano, a primeira temporada acabou no ano passado, e mesmo assim a gente continua ouvindo falar e vendo notícia após notícia de recorde de vendas de mangá, de recorde no cinema. 2020 ainda foi o ano de Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer. Nessa altura já não é mais segredo pra ninguém que Demon Slayer quebrou muitos recordes de vendas de mangá, especialmente após a estreia, claro, da sua primeira temporada do anime. O que muitos não acreditavam ou não imaginavam é que essas vendas continuariam subindo e quebrando mais recordes, segundo a Oricon. Entre 18 de novembro de 2019 e 22 de novembro de 2020, no período de um ano, Demon Slayer continuou sendo o mangá mais vendido no Japão, com mais de 82 milhões de cópias. O segundo lugar ficou com Kingdom, tendo mais de 8 milhões de cópias, o terceiro com One Piece, o quarto com Haikyuu, ambos com mais de 7 milhões de cópias, e o quinto com Jujutsu Kaisen, com 6 milhões e 700 mil cópias e crescendo nos últimos rankings liberados também. Mas voltando para Demon Slayer, esse anime não parou, essa história não parou de quebrar recordes em 2020, porque em outubro desse ano foi lançado no Japão o filme de Demon Slayer, que continua exatamente o que aconteceu na primeira temporada do anime, filme que não temos ainda no Brasil, infelizmente, mas que no Japão, no meio de uma pandemia que teoricamente as pessoas estão evitando mais sair de casa, não que elas necessariamente façam isso, mas no meio dessa situação caótica, Demon Slayer, o filme, quebrou todos os recordes e é o filme mais assistido de toda a história do Japão. Há algum tempo que só faltava ele bater a bilheteria total de A Viagem de Chihiro, maior sucesso do Japão com uma bilheteria de 30 bilhões de ienes, o que agora foi ultrapassado por Demon Slayer, o Trem Infinito. Recordista absoluto, fenômeno no Japão. E eu não seria eu, Gabi, de Shingeki, sem falar de Shingeki no Kyojin, no ano em que Shingeki voltou, em que a gente teve Attack on Titan Final Season chegando no final do ano, dezembro, mas até chegar em dezembro muita coisa aconteceu. A gente teve lançamento de trailer, pessoas ficando loucas, desesperadas, preocupadas ou muito esperançosas e brigando, foram muitos meses de confusão, gritaria e caos, até finalmente chegarem os refrescos, até chegar a última temporada com essa grande estreia. Não tem como dizer que 2020 também não foi um ano bem turbulento e emocionante para os fãs de Shingeki. A apreensão crescia entre os fãs de Attack on Titan enquanto não tínhamos qualquer notícia, trailer, teaser, imagem, som da última temporada de Attack on Titan depois da mudança de estúdio. E aí, finalmente, chegou o trailer. O Mapa, enfim, soltou um trailer que foi um enorme sucesso na internet, recorde de visualizações no YouTube, um trailer que trouxe uma animação e um design de personagens diferente do que o Wit Studio tinha, mas muito próximo do mangá e que fez bastante sucesso apesar de todas as discordâncias, e cresceu bastante então a expectativa do que aconteceria e quando seria lançado esse anime. Inicialmente o anime estaria com a data ou com a previsão de lançamento em outubro de 2020, mas nada acontecia, não havia novas imagens, novo trailer, notícia, confirmação, a data saía e voltava do site da NHK, emissora que transmitiria o anime, até que no limite foi avisado que o anime chegaria em dezembro, não em outubro. É claro que os rumores foram crescendo mais ainda com a falta de qualquer novidade ou novo trailer. E finalmente, dia 7 de dezembro, a última temporada de Attack on Titan chegou, com diferenças, com alguns estranhamentos, com algumas pessoas não gostando disso ou daquilo, mas o sucesso está ainda
inevitável. As pessoas estão gostando, a história está entregando o que prometeu, mesmo que tenha havido qualquer confusão, qualquer problema na produção, correria, mudança de estúdio. Por enquanto, finalizamos 2020 curtindo muito o que está acontecendo até esse momento de Attack on Titan Final Season. E claro que a gente ainda teve vários outros acontecimentos, vários outros lançamentos, muitas coisas que marcaram o seu ano, talvez mais do que a mim. Eu fiz uma pequena reunião aqui, um grupinho de coisas que eu lembrei ou que mais me chamaram a atenção quando eu fui escrever sobre o que me lembrava de 2020. Mais uma vez foi um ano dificílimo. Muitas pessoas, talvez vários de vocês, tiveram que lidar com perdas de pessoas próximas, de familiares, de amigos, ou simplesmente não tiveram como estar junto de tantos que amavam, ou não puderam fazer outras coisas que estavam planejando, perderam oportunidades de emprego. Tanta coisa aconteceu e que a gente teve que lidar, ou teve que presenciar. Foi um ano muito pesado. Então, com essa retrospectiva, eu queria lembrar também de algumas coisinhas que foram boas, não só pra mim, como pra várias outras pessoas. Esses lançamentos, essas animações, isso que muitos chamam de coisas de criança, que a gente sabe que não é necessariamente pra criança apenas. Não tem problema se fosse, mas não é apenas isso. Pode mudar e muda a nossa vida, muda a nossa relação com o mundo, melhora o nosso dia. Cada uma dessas notícias, de um episódio novo, de um remake de algo antigo que volta, ou de uma continuação de uma história que a gente estava aguardando tanto, ou de capítulos de mangá que saíram quando você mal nunca pensava que iam sair. Eu espero que 2021 seja um ano de mais lançamentos, de mais notícias, de mais coisas boas, tanto nesse universo de anime, de mangá que a gente comenta aqui no canal, quanto na minha vida, na vida de vocês. Que 2021 seja um ano incrível. Muito obrigada a todos vocês que ficaram comigo, que chegaram hoje, ontem ou há anos atrás, estão comigo aqui. Nós somos hoje mais de 700 mil pessoas e, honestamente, não é o número que me importa, não é o número que representa qualquer coisa, são vocês que comentam aqui embaixo, que me seguem nas redes sociais, que conversam comigo, que deixam o like, que apoiam, que compartilham, que fazem meu trabalho ter um significado, porque número não é isso que é o significado do que eu faço. Embora eu fique feliz, né, quando a gente cresça, que vocês comemorem junto comigo, não é isso que significa, não é esse resultado que eu busco. É você feliz com o que eu produzo, é mudar a vida, o minuto da vida de qualquer um. É isso que vai fazer com que eu continue aqui e que faça valer a pena. Muito obrigada a vocês por esse 2020, que com certeza foi muito melhor pela companhia de vocês aqui nesse vídeo, nesses trabalhos todos que eu faço, e que 2021 venha melhor, mais tranquilo, com mais luz, mais calma e saúde para todos nós. Até lá, gente!